É isso aí, nação rubro-negra, fim de jogo aqui na Serrinha, Flamengo 1, Goiás 1. Você que está chegando agora, cola aí o seu dedo no like, é muito importante, ajuda o nosso trabalho. Direto de Goiânia, vamos analisar aqui essa partida do Flamengo, né, esse empate e as pretensões para o título do Campeonato Brasileiro. Ficou muito difícil, porque a rodada não ajudou o Flamengo. Com as vitórias de Palmeiras, Fluminense e Inter e esse empate do Flamengo, Flamengo que deixou 2 pontos aqui e foram 2 pontos importantíssimos aí nessa caminhada, nessa luta, faltando agora 12 rodadas e o Palmeiras está muito na frente. A gente ainda acredita, mas a gente tem que analisar alguns pontos. Acho que o Flamengo pecou muito nesses 2 últimos jogos, contra Ceará em casa e contra o Goiás aqui na Serrinha. Se o Dorival adotou esse esquema de atuar com time alternativo no Campeonato Brasileiro, não pode demorar a mexer, Dorival. Primeiro tempo, o Flamengo foi nulo. Deveria ter já voltado para o segundo tempo com o Arrascaeta, o Matheus França e também o Mateusão. O Vitor Hugo, que foi improvisado na frente como falso 9, não funcionou. Ele atuou muito fora da área e acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra. Cebolinha e Marinho também foram nulos. E aí, a torcida que estava aqui em Goiânia e a torcida que também estava acompanhando pela televisão pedia a alteração e você demorou muito a mexer, Dorival. Então, ficou muito difícil. O Flamengo conseguiu fazer ali o gol de empate naquela jogada que foi até pro VAR. A disputa de bola do Léo Pereira, que não houve nada com o goleiro Tadeu, e o Matheus França estava na hora certa, no lugar certo, para fazer o gol de empate. Um empate que não serve muito para o Flamengo. A gente esperava essa vitória aqui hoje, né, para a gente encostar mais no Palmeiras, mas como eu comecei aqui essa live de pós-jogo no meu comentário, o Flamengo deu muito mole nos 2 últimos jogos, contra o Ceará e também contra o Goiás aqui. Vou além. O Flamengo deu mole contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Reta final, jogos importantes, tem que ir com força máxima, Dorival. O Flamengo tem uma vantagem considerável, 3-1 diante do São Paulo, no Maracanã, quarta-feira, jogo da volta na semifinal da Copa do Brasil. A gente entende, não tem nada ganho ainda, mas já que você quer ir com o time alternativo no Brasileirão até o final, que você mexa rápido, encontre uma solução. Porque hoje o Flamengo pecou muito na criação de jogadas, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu envolver a equipe do Goiás, muito em função dos pontas, né, que não funcionaram, o Cebolinha e o Marinho, e o Vitor Hugo, que acabou jogando muito distante da área. Vimos um Dorival Júnior muito irritado com a arbitragem, teve alguns erros do catarinense Ramon Abate Abel, e o Dorival estava descontrolado, ele e o seu auxiliar, o Lucas Silvestre. Gente, eu vou acreditar sempre até o final, porque a gente tem alguns exemplos aí do próprio Flamengo nos campeonatos. Flamengo que em 2020 foi campeão na última rodada. Teve 2009 também, naquela ascensão absurda. Só que a cada rodada, a cada ponto desperdiçado, a cada insucesso, vai ficando mais difícil. Inclusive, devem perguntar para o Dorival Júnior isso na coletiva, se ele ainda acredita no título do Brasileiro. São jogos importantes pela frente, só que o Flamengo não consegue encostar. O jogo contra o Ceará era para cair essa diferença para o Palmeiras, para 5 pontos. Aqui hoje era para o Flamengo vencer, até porque a rodada, a 26ª, não ajudou. Os 3 times que estão aí, né, no G4, mais o Flamengo, venceram, né? Palmeiras venceu, o Fluminense venceu, o Inter venceu. Aliás, o Fluminense é o próximo adversário do Flamengo. E a torcida cobra muito, Dorival, cobra muito. Uma força máxima, né? Que você não abandone aí o Campeonato Brasileiro, que você continue disputando, mas realmente um empate hoje aqui na Serrinha é um balde de água fria para o torcedor, na confiança aí desse título do Campeonato Brasileiro. Eu esperava mais, uma atuação melhor do Flamengo aqui, né? Flamengo que conseguiu fazer bons resultados fora de casa, atuando como visitante, mas infelizmente hoje o resultado não veio. Repito, eu queria ver mais Arrascaeta em campo. Achei que quando ele entrou mudou um pouco, né, a configuração do jogo.
A entrada também do Matheus França contribuiu e muito, porque não ficou tudo em cima do Arrascaeta. O Mateusão entrou pouco, porque eu gostaria de ter visto o Mateusão desde o início como um centroavante, né? Um jogador centroavante nato, centroavante de origem. E não o Vitor Hugo, nada contra o futebol do Vitor Hugo, mas hoje o Vitor Hugo não funcionou desde o início da primeira etapa, que ele atuou muito fora da área, né? Já que o Pedro e o Gabigol não estão aqui, suspensos, e você também não pôde contar com o Lázaro, que foi vendido, você improvisou o Vitor Hugo como falso 9. E não é característica, né, do Vitor Hugo. Se você tem um atacante na base, com esse faro de gol, o Mateusão é artilheiro da base, eu começaria com ele desde o início. De repente o jogo seria outro. A gente não trabalha muito com si, mas eu gostaria de ter visto aí o Mateusão desde o início. Bom, resultado não veio, a gente fica triste, a gente fica chateado. Uma vitória recolocaria o Flamengo na briga pelo título. O Flamengo assumiria novamente, né, a segunda colocação com o empate. O Flamengo está em terceiro, mas faltou, Dorival. Faltou aí, achei que o Flamengo deveria ter entrado com força máxima. Se você tem a Arrascaeta no banco, se você tem o Matheus França, né, que é um meia muito habilidoso, com características ofensivas, né, se você tem os outros jogadores no banco, o Rodinei, eu começaria desde o início. Uma péssima partida do Mateuzinho também, que não conseguiu ajudar, não conseguiu contribuir nesse jogo aqui para o Flamengo. Bom, agora, gente, é virar a chave, porque quarta-feira já tem uma decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1. Dorival agora vai com força máxima para conquistar aí essa vaga para a final. Dorival vem fazendo aí um brilhante trabalho à frente do Flamengo. Não estou criticando aqui o trabalho do Dorival, estou falando excepcionalmente esse jogo e o último contra o Ceará no Maracanã. Até mesmo aquele jogo contra o Palmeiras, porque nessa sequência teve o 1-0 contra o Botafogo. Mas se o Flamengo tivesse vencido do Palmeiras, tivesse entrado com força máxima contra o Ceará no Maracanã, e aqui talvez estaríamos falando aí de pouquíssimos pontos de diferença entre Flamengo e Palmeiras. Agora também, gente, não adianta lamentar, agora é virar a chave e vamos com tudo aí para a Copa do Brasil. Grande abraço, saudações rubro-negras, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta agora para o Rio de Janeiro, volta amanhã, ainda durmo aqui em Goiânia, mas certeza do dever cumprido. É difícil também enfrentar o Goiás aqui, é sempre muito difícil, ainda mais o estádio aqui acanhado, torcida cantando, mas vamos com tudo, levantar a cabeça. Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, valeu!